grande demais, a dor aí no peito. Pode até pensar que já perdeu a guerra. Você pode até dizer que está tudo acabado. Olha, mas não vê um amigo do seu lado. Pode até sentir-se como pó da terra. Mas quero te dizer que ainda és filho meu. Não pense que teu grande amigo te esqueceu. Eu posso estar calado, mas estou te vendo. E é do pó que eu faço vaso valoroso. Filho, tu és pra mim um vaso precioso. Por onde tu andares, andares. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos para prosseguirmos a nossa viagem maravilhosa pela Palavra de Deus, hoje chegando a Juízes, capítulo de número 9. Convido o amado irmão, amada irmã e ouvinte a abrir mais uma vez a sua Bíblia. Se você estiver no seu trabalho, viajando, em alguma atividade que te impossibilite de ler, você pode então mais uma vez ouvir com atenção a Palavra de Deus. Juízes 9, versículo 1. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo, verso 2, falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que eu sou osso vosso e carne vossa. Verso 3. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão. Verso 4. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. Verso 5. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Verso 6. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Verso 7. E dizendo a Jotão, foi este, e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou, e disse-lhes, ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Verso 8. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina tu sobre nós? Verso 9. Porém a oliveira lhes disse, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, iria labutar sobre as árvores? Verso 10. Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Verso 11. Porém a figueira lhes disse, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Verso 12. Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse, deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e os homens, iria labutar sobre as árvores? Verso 14. Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Verso 15. E disse o espinheiro às árvores, se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Verso 16. Agora, pois, se é que em verdade e em sinceridade procedestes, fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal,
e para com a sua casa, e se com ele usaste conforme o merecimento das suas mãos, verso 17, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida, e vos livrou das mãos dos midianitas. Verso 18, porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e mataste a seus filhos, 70 homens sobre uma pedra, e a Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre a cidade de Siquém, porque é vosso irmão. Verso 19. Se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa, hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Verso 20. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo. E saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma a Abimeleque. Verso 21. Então partiu Jotão e fugiu, e foi-se a Beer, e ali habitou, por medo de Abimeleque, seu irmão. Verso 22. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, verso 23, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque. Verso 24. Para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhe corroboraram as mãos para matar os seus irmãos. Verso 25. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscada sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam. E contou-se a Abimeleque. Verso 26. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém. E os cidadãos de Siquém se fiaram nele. Verso 27. E saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor, e foram à casa do seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram a Abimeleque. Verso 28. E disse Gaal, filho de Ebed, quem é Abimeleque, quem é Siquém, para que o servíssemos? Não é porventura filho de Jerubaal, e não é Zebul, seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém, pois por que razão nós o serviremos a ele? Verso 29. Ah, se este povo estivera na minha mão, eu expeliria Abimeleque. E Abimeleque se disse, multiplica o teu exército e sai. Verso 30. E ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira. Verso 31. E enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo, eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles fortificam esta cidade contra ti. Verso 32. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo. Verso 33. E levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade. E eis que, saindo ele e o povo que tiver com ele contra ti, faz-lhe como alcançar a tua mão. Verso 34. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia, de noite, e puseram emboscadas contra Siquém em 4 bandos. Verso 35. E Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantaram das emboscadas. Verso 36. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul, eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse, as sombras dos montes vês por homens. Verso 37. Porém Gaal ainda tornou a falar e diz, eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonenim. Verso 38. Então lhe disse Zebul, onde está agora a tua boca, com a qual dizias, quem é Abimeleque, para que o servíssemos?
Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. Verso 39. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Verso 40. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele. E muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Verso 41. E Abimeleque ficou em Arumá, e Zebu expeliu a Gaal e a seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. Verso 42. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo e o disseram a Abimeleque. Verso 43. Então tomou o povo e o repartiu em 3 bandos e pôs emboscadas no campo, e olhou, e eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra eles e os feriu. Verso 44. Porque Abimeleque e as tropas que com ele havia deram neles de improviso, e pararam a entrada da porta da cidade, e as outras tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo, e os feriram. Verso 45. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade, e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade, e a semeou de sal. Verso 26. O que ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza em casa do deus Berite. Verso 47. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Verso 48. Subiu, pois, Abimeleque ao monte de Salmão, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão machados, e cortou um ramo das árvores, e o levantou, e pô-lo ao seu ombro. E disse ao povo que com ele havia: O que me vistes fazer, apressai-vos a fazê-lo assim como eu. Verso 49. Assim, pois, também todo o povo, cada um cortou o seu ramo, e seguiram Abimeleque, e os puseram junto da fortaleza, e queimaram a fogo a fortaleza com eles, de maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Verso 50. Então Abimeleque foi-se a Tebes, e a sitiou e a tomou. Verso 51. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela, e fecharam após si as portas, e subiram ao telhado da torre. Verso 52. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para a queimar. Verso 53. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Verso 54. Então chamou logo ao moço que levava suas armas e disse-lhe: Desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o seu moço o atravessou, e ele morreu. Verso 55. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Verso 56. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando os seus 70 irmãos. Verso 57. Como também todo o mal dos homens de Siquém que fez tornar sobre a cabeça deles. E a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Olha, mas não vê um amigo do seu lado, pode até sentir-se como pó da terra. Mas quero te dizer que ainda és filho meu. Não pense que teu grande amigo te esqueceu. Eu posso estar calado, mas estou te vendo. E é do pó que eu faço vaso valoroso. Filho, tu és pra mim um vaso precioso. Por onde tu andares, andarei contigo. Você tem que entender, fui eu quem te escolhi, fui eu quem te chamei. No meio da batalha não te deixarei, porque o pai de verdade não esquece o filho. Você tem que
e transformo água em vinho, multiplico o pão. Sou eu quem te seguro, filho, em minhas mãos. Eu sou o Deus. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, acabamos aí a leitura do capítulo 9 aqui do livro de Juízes. Para a nossa meditação nesse dia, eu quero reler com você os 2 primeiros versos. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também que eu sou vosso osso vosso e carne vossa. Porque o pai de verdade não esquece o filho. Você tem que entender, fui eu que no deserto andei com a multidão, que transformo água em vinho, multiplico o pão. Sou eu quem te seguro, filho, em minhas mãos. Eu sou o Deus de Abraão. Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, neste capítulo podemos ver o que a ambição por poder e posição podem ocasionar. Um dos filhos de Gideão, chamado Abimeleque, quis ser rei de Israel a qualquer custo. Para isso, convenceu os moradores da cidade de Siquém, provavelmente a capital de Israel naqueles dias, que o apoiassem. Tendo recebido o apoio do povo da cidade, foi e assassinou cruelmente a todos os seus outros 70 irmãos, menos um deles, chamado Jotão, que conseguiu escapar. Este foi ao monte que ficava em frente à cidade de Siquém e brada ao povo da cidade e pronuncia uma mensagem de juízo da parte de Deus que viria sobre Abimeleque e também sobre a cidade de Siquém, por todo o mal que haviam feito. A mensagem se cumpriu. A cidade se desentendeu com Abimeleque e este a destruiu por completo. Depois, quando Abimeleque tentava destruir outra cidade, foi morto por uma mulher que, de cima de uma torre, lançou sobre a cabeça dele um pedaço de pedra de moinho. Amados e queridos irmãos, este é o fim de quem quer o poder ou posição a qualquer preço. Meus queridos, devemos ter muito cuidado com esse gigante chamado poder ou posição de influência. Em nossos dias temos visto essa história se repetir. Muitos servos e servas de Deus permitem esse vírus entrar em seu coração e passam a desejar grandeza, cargo, posição, sem buscar antes a direção de Deus, e assim naufragam na fé e causam grandes escândalos à obra do Senhor. Amados irmãos, tomemos cuidado. Nós só devemos desejar o que Deus preparou para nós. É Deus quem abate e exalta. Antes de desejar uma posição ou cargo, devemos orar a Deus e passar a saber se Deus tem esse plano para a nossa vida. Se Ele tiver, não precisa lutarmos, brigarmos para ocupar tal posição. Não precisamos usar de falcatruas de nenhum tipo. No tempo certo, Deus colocará você lá e então será uma bênção. Não vai precisar você lutar, prejudicar os outros, usar de falcatruas, comprometer sua fé. Deus mesmo abrirá os caminhos e o propósito dele em sua vida se cumprirá. Querido irmão, querida irmã, só entre pela porta que Deus abrir para você. Só deseje aquilo que Deus tem para a sua vida. E se Deus tiver, espere nele. Ele luta por você, é Ele quem abre o caminho, é Ele quem nos coloca aonde Ele quer. Medite nessa palavra nesse dia, em nome do Senhor.
onde estão meus filhos? Aviões desgovernados pelo ar, nas maternidades crianças sumindo, nas ruas só se ouve o povo a chorar. Queridos irmãos, oremos ao Senhor. Deus eterno e soberano, quero te glorificar, quero te exaltar, ó Senhor, por mais essa palavra, esse capítulo, Senhor, que nós temos lido na Tua palavra. Obrigado por essa mensagem de conselho, Senhor, de alerta para nós, para nos livrar, Senhor, do abismo que o poder, o desejo por cargo, posição pode nos levar. Senhor, nos livra desse vírus, nos dê vitória sobre esse gigante, Senhor, que nós esperemos no Senhor e deixemos contigo, pois aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, o Senhor mesmo se encarrega de colocar em nossas mãos. Pai, nos livre, Senhor, de querermos o poder, o cargo, a posição a qualquer custo. Nos livra, Pai, deste mal. Deus eterno, pedimos a Tua ajuda, a Tua graça, em o nome de Jesus. Amém. Até dizer que agora não tem jeito, que é grande demais a dor aí no peito. Pode até pensar que já perdeu a guerra. Você pode até dizer que está tudo acabado. Muito bem, meus amados irmãos, estamos então chegando ao final do nosso quadro nesse dia e desejo a você um dia muito abençoado juntamente com a sua família. Que você continue firme aí no seu propósito de cada dia estar lendo a palavra de Deus junto conosco. Espero você amanhã, quando estaremos lendo o capítulo 10 aqui do livro de Juízes. Receba o nosso abraço, fique na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Fui eu que te escolhi, fui eu que te chamei. No meio da batalha não te deixarei, porque o Pai de verdade não esquece o filho. Você tem que entender, fui eu que no deserto andei com a multidão e